No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV. Loteca 1065, a loteca acumulada final 5, que independente do rateio do 1064 nesta sexta, deve pagar um prêmio no mínimo de uns 600 mil reais, podendo chegar a uns 800 mil, caso o 1064 acumule. Grade composta com 9 jogos da Série A, 3 da Série B e 2 jogos escolhidos a dedo, né, da Série C. Então, uma loteca 100% nacional, como todo mundo gosta. É no final de semana, todo mundo assistindo. Falando em todo assistindo, 5 jogos no sábado e 9 no domingo. Lembrando a nação, nesta sexta já antecipamos o 1066, o último concurso do meio de semana desse trimestre da loteca em dobro, que encerra agora no final do mês de junho. E já sabem, depois que essa maravilhosa nação lotequeira deixar o quê? O like, o joinha da sorte que atrai os 14, o Matheus joga na tela as parciais da grande enquete, a Vovô Enquete. Já na tela as parciais da grande enquete Vovoteca, que às 16 horas dessa quinta, aí com um dia mais ou menos de votação, já está superando 900 votos. E vão apontando. 7 colunas favoritas com a dupla tricolor. Fluminense 83%, recebendo o outro tricolor, o baiano, e Grêmio 87%, recebendo o Coritiba, o Coxa Branca. Então esses dois são considerados super favoritos da rodada, os bichos papões. E como todos nós sabemos, se ao menos um deles tropeçar, perdendo ou mesmo empatando, o filtro será enorme. Cercar uma dessas duas zebras e torcer por elas pode mudar, como num passe de mágica, seu status financeiro. Pense sempre nisso, é loteca. Apenas o Flamengo, o Mengão, é o representante dos favoritos da coluna 2, a casa dos visitantes. E visita justamente um peixe em crise, né? Que aí foi punido com 6 jogos, sem poder ter a presença de sua torcida, após o vexame, né, do jogo aí em que perdeu para o Corinthians ontem. E aí então o Peixe deve mandar esse jogo na Vila, porém sem a presença de público. Mais ou menos nos remontando à triste época da pandemia, né, que parecia treino. É isso aí que o Flamengo vai encarar. A normalidade azul aparece em 16 colunas, deixando o jogo 10, Guarani e Vitória, como de maior dificuldade para escolha. Tá bem equilibrado. E aí, eu concordo com a galera. E vocês? Tem palpite aí para... palpite seco, hein? Para Guarani e Vitória? Difícil, né? E lá vem então as amarelinhas da enquete, alertando e se alojando em 11 colunas. E ao olhar friamente, vemos que todas têm potencial. Alguns altos, outros nem tantos. Como essas surpresas aí da coluna 2, né? O Atlético Mineiro, o Ipiranga, o Inter e o próprio São Bernardo. Que dificuldade deixar todas essas colunas sem marcação, não é? Diz aí pra nós, quais desses aí vocês acham que fora de casa podem surpreender? E as sorridentes zebrinhas, as vermelhinhas, né? Aparecem em 7 colunas. Me chama muita atenção o Botafogo, líder da Série A, aparecer como grande zebra. Jogaram o Bota lá pra baixo, hein? Tá certo que visita o Papatítulos, o Palmeiras, o Verdão do Parque Antártica, mas o Fogão é líder. E ninguém é líder por acaso após 10 rodadas. Tem coisas que só acontecem realmente com o Botafogo. Entre elas, quem sabe, sapecar o Verdão, que vem até sapecado pelo Bahia. Tem essas coisas no futebol, né, galera? Continue votando, ajudando na criação dessa ferramenta que todos, né, não só eu, como acho que todos consideram essencial para a loteca brasileira. Cola lá no vovoteca.com e deixe seu voto também. Afinal, eu venho aqui, você vai lá
e ficamos irmanados. Matheus, tira da tela agora as parciais da enquete e vamos direto para o jogo sugestão. E o filhão Matheus já jogou na tela nosso jogo sugestão e também o alternativo. Ambos com uma mesma matriz, né, que eu sempre digo, eu marco em verde os 14 secos. Então, na verdade, é um jogo só. Só vou alterando a minha marcação de duplos entre um jogo e outro. Uns tento ser mais moderado, outro tento ser mais ousado, como tem que ser. Aliás, a loteca atual pede ousadia. A grande realidade é que o momento de nosso futebol não permite análises precisas de ninguém. Talvez mais umas 6 rodadas a coisa fique mais próxima da realidade e comece a despontar aqueles secos, né, que todo mundo gosta e que a loteca precisa. Assim, vou mais focar nos jogos que estou usando os duplos. Mas vamos lá, dá uma passadinha rápida pelos 14. No jogo 1, concordo com a maioria que estão dando um grande favoritismo ao Palmeiras, porém ninguém é líder por acaso, que nem eu disse na enquete, e isso após 10 rodadas. Assim, vou de Palmeiras seco no sugestão e abro o duplo, buscando uma improvável vitória do líder. Incrível isso, né? Aqui, considerado um líder zebra. Então, palpite, sugestão, coluna 1, alternativo, duplo aberto 1-2. Jogo 2, Atlético Paranaense recebendo o Corinthians na Arena da Baixada. Na busca de um seco, vou acreditar no Furacão e sua arena, em que pese a ligeira melhora do Timão nas 2 últimas rodadas. E aqui vale destacar um detalhe aqui, né? Você não sabe? Vovô te conta. Há 8 confrontos, o Corinthians não perde para o Furacão. Assim, eu vou aqui no seco no sugestão na coluna 1 e no alternativo, já que tem esse histórico aqui, e o Corinthians deu aquela melhorada, né? Lucha, e aí se mostra ainda um bom estrategista, né? Meio assim ainda fora de forma, mas voltando. Então no alternativo eu vou gastar um duplo sim, vou de coluna 1 e coluna do meio. No jogo 3, clássico catarinense, momentos antagônicos aqui, apenas uma vitória em casa, uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Ei, Chape, que isso, hein? E as 5 rodadas sem vencer, a Chape segue estacionada no Z4. Aqui recebe o co-irmão em situação oposta. Se conhecem muito, né? Mas o detalhe de ser esse clássico estadual pode mudar a realidade das campanhas. Chape empate no sugestão, mantenho o empate no alternativo, mas inverto o duplo. Isso chama-se duplo invertido. Então, mantenho o X e no alternativo jogo a coluna 2 também, X2. No jogo 4, é duelo tricolor, o Fluminense recebe no Rio o Bahia. A queda de rendimento do Flu de Diniz é visível, né? Eu sempre falo, né? Esse Diniz, eu não sei o que dá com ele. Parece que ontem ainda foi expulso, né? No empate com o Atlético Mineiro. Porém, aqui ele pega um Bahia, que mesmo vencendo o Palmeiras, né? Que estava lá cheio de desfalque, mostrou no jogo um fraco desempenho. Venceu assim como poderia perder, porque o Palmeiras perdeu alguns gols. Vou no tricolor carioca. Coluna 1 e coluna 1, sugestão e alternativo. No jogo 5, Fortaleza recebe o Atlético Mineiro. É o tricolor contra o Galo. Vejo aqui um jogo digno de triplo. Um Fortaleza que se firma como um dos top 10 no ranking da elite da Série A brasileira. Essa é a realidade dos últimos anos. Recebendo um Galo que merecidamente está no G4 e até aqui mostrou que não sente pressão fora de casa. Na falta de um triplo, vou na marcação de equilíbrio, que seria o empate, mas no sugestão, acreditando um pouquinho mais no Fortaleza, gasto também um duplo. Coluna 1 e coluna do meio. No sugestão, alternativo, coluna do meio. Jogo 6, é o Cruzeiro recebendo o São Paulo. Entre os grandes confrontos da Série A, esse clássico tem números até estranhos, eu acho. Mesmo em Minas, a Raposa não leva vantagem. Em 45 jogos, né, puxando os últimos 45 confrontos, o Cruzeiro venceu lá em Minas, tá? Só em Minas. O Cruzeiro venceu 13 vezes. Terminaram empatado 11 vezes.
E o tricolor paulista saiu vitorioso em 21 oportunidades. Lógico, não esquecer a história, chega aqui no momento de ambos, que não é bom, né? Não é bom. O Cruzeiro vem de derrota para Fortaleza, o São Paulo conseguiu se recuperar de 2 derrotas seguidas, vencendo o Atlético Paranaense de virada no Morumbi, mas é aquele detalhe, o São Paulo fora de casa ainda não venceu ninguém. Será agora? Eu acho que não. Eu acho que é um jogo com características de empate, então eu gasto Cruzeiro e empate no sugestão e empate seco com medo no alternativo. Chego no meio da loteca, é o jogo 7, é o Sampaio Correia Bolívia Querida recebendo o Ceará, que é a Série B, o Vozão. A campanha diferenciada do Vozão faz dele o terceiro melhor visitante. Em casa dá vexame, como na derrota aí, a última 3-1 pro CRB. Já o Sampaio segue naquela campanha que conhecemos, ping-pong, o bate e leva, fica ali do meio da tabela para baixo, sempre correndo risco, mas em casa sempre cresce um pouco. Nos últimos 5 confrontos, olha que detalhe interessante. Você não sabe? Então o vovô te conta. Isso é um quadrinho que eu tenho lá, dicas extras no vovoteca.com, que você pode sempre ir lá acompanhar. Então, nos últimos 5 confrontos, o Ceará venceu 4 e empatou 1. Porém, olha o detalhe, os últimos 5 confrontos foram todos no Ceará. Será que esse tabu está correndo perigo de cair aqui, afinal? É na casa do Sampaio. Pensando nisso, dupla aberta aqui, coluna 1 e coluna 2, e no alternativo, fico com o Ceará, que manda muito bem fora de casa. Jogo 8 para Grêmio e Curitiba. Enquanto eu gravo aqui, eu vi que o Grêmio vai empatando com a América, né, nessa rodada. Mas o América está com 1 a menos, o jogo não terminou, vamos ver como é que termina. E o Curitiba, nessa quinta ainda, recebe o Internacional. Mas aqui o Grêmio e Curitiba recebendo o Lanterna, eu vou acreditar na vitória do tricolor gaúcho dentro de casa. Coluna 1 no sugestão, coluna 1 também no alternativo. Jogo 9 para Volta Redonda e Ipiranga, jogo válido pela Série C do Brasileirão, é a 3ª divisão. Na Série C o mando costuma ser confirmado. Aqui me baseando até nas 2 últimas rodadas, vou acreditar no Voltaço, que recebe o Ipiranga, que vem de 2 derrotas fora de casa. Palpite, coluna 1 e coluna 1. Jogo 10 é no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani pela Série B recebendo o Vitória da Bahia. Para mim, um jogo encrenca. O Bugre segue patinando no meio da tabela, mas manda muito bem no Brinco de Ouro. Já o Vitória é aquela equipe bem ajustada, bem dirigida. Vai sim tropeçar em algumas rodadas, isso é natural, né? Campeonato tão longo. Mas segue até o momento como o melhor visitante. Visitante, hein? Que beleza, hein, Vitória? 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota fora de Salvador. Isso aí tem um peso, né? Tanto é que o time vem ali em 2º lugar. E o Bugre ali, do meio, 11º, então, do meio da tabela para baixo. De qualquer forma, pela campanha até do Guarani dentro de casa, esse jogo vai ser equilibrado. Eu acredito que vai empatar. Estou indo de empate seco no sugestão e duplo fechado no visitante, no alternativo. No jogo 11, o América recebe o Inter. O Coelho lá no Z4 vinha perdendo, até jogando bem. Nas últimas rodadas cresceu e voltou a pontuar. Principalmente em casa, onde nos últimos 3 jogos ganhou 7 pontos. Ou seja, 3 jogos, disputou 9 pontos em Minas e ganhou 7. Ótimo aproveitamento recente. E futebol hoje a gente tem que ver bem o recente mesmo. Do outro lado, o padrão visitante do Colorado continua péssimo. Não ganhou de ninguém, empatou 2 jogos e perdeu 3. Nossa, em 5 jogos, hein, Colorado? Não ganhou de ninguém e só fez 3 gols e levou 9. Tem mais isso aí. Duplo, coluna 1 e coluna do meio no sugestão. E vamos então agora para o jogo 12. O jogo 12 tem Bragantino e Goiás. Um jogo onde vou de coluna 1. Não tanto pela força do mandante, que é o Bragantino, né? Adorado pelos lotequeiros. Mas pela apatia do Goiás. Quando atua fora de Goiás,
vai mal, muito mal. Nenhuma vitória, um empate e 4 derrotas. E nesses 5 jogos só fez 2 gols como visitante. Então, coluna 1 no sugestão, coluna 1 no alternativo. Chego no jogo 13, com o Santos recebendo o Flamengo. O Santos acaba de ser punido pela CBF, pelo vexame que sua torcida fez, né? Na arquibancada ali, jogando rojão para dentro do campo. O fato é que ele vai ficar 6 jogos sem poder contar com a torcida. Então é uma crise, né? Que coloca um clima de tensão e demonstração até de medo dos jogadores do Santos. Essas barbáries aí tendem a atrapalhar mesmo, né? Vai atrapalhar o time. Aqui recebe o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, né? E vai aí de sem torcida mesmo, mas entra no favoritismo. Por isso eu estou indo com o Flamengo, coluna 2 no alternativo e também no sugestão, ou invertendo, sugestão e alternativo, coluna 2. Fecho aqui no duelo do Santos, São José recebendo o São Bernardo. Parece que a história eles jogaram 2 vezes e não empataram, hein? Ou ganha um santo ou ganha o outro. Analisando pela última rodada, o Zequinha entra favorito frente ao Bernu, enquanto o São José atropelava o Manaus fora. Mandou logo 4-1, hein? O Manaus é bom, hein? O São Bernardo era então atropelado em São Bernardo pelo Volta Redonda. Sabemos que tudo pode acontecer na 3ª divisão, mas o momento favorável e a invencibilidade em casa me leva a acreditar mais no São José. Mas no caça-zebra ainda eu tenho um duplo. Então eu vou nessa zebrinha de santo aqui, já que eles não costumam empatar. Eu estou indo de São José Seco no sugestão e no alternativo coluna 1 e coluna 2, o famoso duplo aberto. É isso aí, galera. Quem me acompanha nesses 11 anos de conteúdo na internet sabe de minha sinceridade. E nesse 1065, olho para os meus jogos e não sinto segurança, tá? É bom que fique registrado. Eu vou registrar os jogos. Afinal, no futebol atual, os resultados finais mostram que tudo pode acontecer. Até um inesperado que seria para mim 14 em um jogo sugestão ou mesmo nesse caça-zebra. Vejam, eu fiz 13 no 1063. Na sequência, no 1064, despenquei. Fui mal pra caramba, mas todo mundo errou, né? Alguns feios que nem o JP aqui, né? Tem que sorrir mesmo, porque foi mal, né? Mas ninguém ganhou, ninguém fez 13, ninguém fez 14 e que nem eu falo, de 13 para baixo é todo mundo igual. Ninguém ganhou nada, só contribuímos lá para o montante da arrecadação. Continue nos visitando no vovoteca.com com nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar e no Lotequeiros BR, onde o trio Matheus, Nicolas e Paulinho seguem mandando muito bem com análises escritas e palpites para secos e duplos. Quero ver você sorrindo na noite de domingo com os 14 na mão gritando: JP, coloca aí na sala ouro. Enfim, ganhei na loteca. E para isso eu encerro dizendo sempre amém.